Meu povo, há um tempo atrás eu fiz um vídeo aí explicando por que o Magno Malta não tinha aceitado ser vice-presidente do Jair Messias Bolsonaro. Na época muita gente não entendeu, alguns entenderam, outros disseram que eu estava especulando e agora se concretizou o que eu imaginava. Na minha opinião, na época lá, o Magno Malta ele não aceitou ser vice-candidato a presidente do Jair Messias Bolsonaro por dois motivos. Primeiro que o Bolsonaro, na época do convite, aparecia com menos de 10% nas pesquisas, então era um risco muito grande para ele deixar de concorrer ao cargo de senador, onde supostamente ele iria ganhar, para concorrer a um caso de vice-presidente de um cara que tinha um discurso completamente preconceituoso e ele poder correr o risco de ficar sem mandato e ainda taxado por um cara preconceituoso. Muita gente até falou depois, mas ele apoiou o Bolsonaro. E aí eu expliquei no vídeo também porque que ele apoiou o Bolsonaro. Ele apoiou o Bolsonaro porque ele apoia todo mundo que tem chance de ganhar o governo. Ele não percebeu isso na época que o Bolsonaro foi chamado, porque na época lá a pesquisa mostrava o Bolsonaro com uma margem muito pequena. Porém, quando foi chegando próximo à eleição, ele começou a ver o Bolsonaro crescendo e aí ele começou a ficar preocupado. Só que o Bolsonaro ainda se vingou dele, né? Porque apoiou um candidato do PSL lá no estado do Espírito Santo, o que acabou tirando votos do Magno Malta, né? Porque o candidato do PSL não se elegeu e nem o Magno Malta se elegeu, mas o candidato do PSL lá no estado do Magno Malta Senado teve mais de 100 mil votos, se eu não me engano. Então, isso acabou tirando os votos do Magno Malta. Quando o Bolsonaro ganhou, ele foi e encostou. Eu até falei na época que ele não aceitou ser vice do Bolsonaro porque o Bolsonaro poderia perder a eleição e ele ficar sem mandato. O Bolsonaro poderia, por exemplo, fazer um governo ruim e ele dizer que não aceitou fazer parte do governo Bolsonaro porque o Bolsonaro era maluco. Ou ele poderia, depois que o Bolsonaro ganhar, tentar se aproximar como ele fez. Tentou se aproximar, pensou que ia mamar alguma coisa em algum ministério e não mamou nada. Tanto que agora a bancada evangélica que achava que mandava no Bolsonaro tá toda nervosinha com medo, liderada pelo namorado, né, segundo o Alexandre Frota, né, pelo namorado do Alexandre Frota, o Marco Feliciano. Quem tá dizendo que ele é namorado é o Marco Frota, não eu, né, o Marco Frota que disse que ele foi namorado do Feliciano por alguns anos. Então o Marco Feliciano, né, é uma das lideranças aí evangélicas que a gente vai ver dando piti muito em breve. Inclusive, se você não conhece verdadeiramente o Marco Feliciano, vou deixar aqui no card um vídeo que eu já fiz sobre ele, de quando ele teve aqui na igreja que o meu avô era pastor aqui no estado de Sergipe, vocês vão conhecer um pouquinho sobre o Marco Feliciano. Então, tudo aquilo que a gente previa que iria acontecer com o Magno Malta, com o Marco Feliciano e com a bancada evangélica, tá acontecendo. Eles queriam poder, pensaram que iam influenciar o Bolsonaro a ponto de mandar e desmandar lá. E o Magno Malta voltou para casa, ó, chupando o dedo, né, Magno Malta? Porque vocês estão tirando o Bolsonaro de otário, só que o Bolsonaro, ele é burro, mas ele não é otário. E vocês estão confundindo justamente isso. Vocês estão achando que o Bolsonaro vai aceitar que todo mundo que grita do lado dele, mito, 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 vai ter um carguinho, só que ele não vai fazer isso. O Bolsonaro já tem a corja dele pronta. E para quem segue o Magno Malta na internet, sabe que o Magno Malta, ele não apoia Bolsonaro, ele apoia o bolso dele, né? A maior prova disso é que ele apoiou o governo Lula, apoiou o governo Dilma, apoiou o governo Temer. Aí agora ele fala mal do governo Lula, fala mal do governo Dilma, fala mal do governo Temer e muito provavelmente agora ele vai falar mal do governo Bolsonaro também. Não no começo agora, deixa o Bolsonaro fazer mais umas merdinhas pra frente como presidente, que aí ele vai começar a dizer que o Bolsonaro errou, que ele foi enganado ou algo do tipo.